Boa tarde a todos que estão nos visitando hoje. Mais uma live nossa, desta vez compartilhada com amigos ilustres, com parceiros ilustres. Estamos aqui com a KPMG, maior empresa de auditoria do mundo, nossa nova parceira, com a qual esperamos ter uma parceria profícua de longo prazo, como tem acontecido com os nossos parceiros de maneira geral. E temos a companhia do Zé Romeu, da FIABSE, é um evento conjunto da FIABSE e do Secov. Agora que estamos ligados mais ainda com a KPMG, o Zé Romeu vai comentar a respeito do Prêmio Master Imobiliário. E aqui temos a cúpula da empresa, o presidente Brasil, que é o Cláudio Sertório, mais o Daniel, o Eduardo Tomazelli, o Alan Bridle e o Carlos Sefrin formam a cúpula da empresa no Brasil e estão trazendo o time todo para que a gente possa ter uma excelente análise do mercado residencial, como está no Brasil, vis-à-vis com outras metrópoles mundiais e como serão as perspectivas de futuro. Uma pergunta bem fácil de responder nos dias de hoje, mas em tempos de pandemia é o que nós temos. Só esclarecendo a quem está participando também, os protocolos relativos à abertura dos estandes, que muito nos preocupam, foram devidamente carregados no site da prefeitura, fizemos o upload na segunda-feira, na hora do almoço, e será examinado, segundo promessa do pessoal da prefeitura, com grande prioridade. E eles estão, a última notícia que nós temos, através de algumas conversas hoje, é que amanhã, quinta-feira, vai começar a análise de todos os 50 e poucos setores que entraram com pedidos, com protocolos, e no início da semana que vem já teríamos uma definição. Se o nosso será validado, se será emendado, se vão pedir, fazer novas exigências, enfim, quem sabe semana que vem tenhamos uma boa notícia. Eu passo a palavra para o nosso co-host aqui, o Zé Romeu, da FIABSE. Eu estou aqui com um telespectador extra, meu neto, o Benjamin, hoje está participando da live, que ele está muito interessado no mercado residencial, vocês podem imaginar. Tá bom? Sejam muito bem-vindos todos. Bom, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa live. Nessa tarde com a KPMG, nossa parceira, e com grande orgulho, ela esse ano assumiu a presidência do júri da comissão julgadora do Prêmio Master, na pessoa do Carlos Pires, que é head de auditoria da KPMG. Então, é com muito prazer que a gente está fazendo essa live com vocês e esperamos aí que traga uma série de informações importantes para o nosso setor. E, Basílio, eu queria só te aconselhar, ele é garoto ainda, tira ele fora desse assunto do imobiliário, vai sofrer aqui. Então, um excelente trabalho aí para todos e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Boa tarde, obrigado, Basílio, Zé Romeu, obrigado pelas palavras, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, seguros. Bem, meu nome é Cláudio Sertório, eu sou o líder de Financial Services na KPMG. Inicialmente, gostaria, em nome da KPMG, de agradecer a oportunidade de falarmos um pouco sobre o que temos visto e identificado nesse momento no setor de real estate, em especial para essa tarde, o mercado residencial. Bem, essa apresentação foi estruturada com base em nosso entendimento e experiência, tanto aqui no Brasil como no exterior, e também com base no que temos discutido com o mercado e nossos clientes, em específico quanto a alternativas de respostas aos desafios deste momento. Certamente estamos vivendo um momento sem precedentes, sem paralelo. Nesse contexto, gostaria de mencionar que há anos nós temos na KPMG uma área focada para o segmento de real estate. Atualmente, essa área é coordenada pelo Eduardo Tomazelli e ele hoje vai começar falando sobre os impactos do Covid, olhando alguns dados e observações capturados no mercado nacional junto com alguns executivos.
Em seguida, procurando endereçar exatamente essas preocupações que temos ouvido dos CEOs, CFOs, o Alan Riedel, que é o nosso sócio da área de Corporate Finance, falará sobre as condições e alternativas relacionadas aos aspectos de crédito e liquidez. E o Carlos Sefrin, que é o nosso sócio na área de impostos, abordará as implicações dos assuntos tributários e trabalhistas. Por fim, o Tomazelli retorna para fazer um apanhado sobre os dados e observações do mercado internacional. E o Davi Wu, aparecendo como Daniel, mas é o Davi Wu, ele é o nosso líder do nosso China Desk. Ele irá falar um pouco mais sobre a experiência na China e destacará alguns aspectos regulamentares da China que nós consideramos importantes. Nós planejamos essa apresentação em algo como 1 hora e depois, no final, a gente fica aberto para eventuais perguntas. Bem, obrigado a todos pela participação. Eu gostaria de passar a palavra ao Tomazelli para iniciar a apresentação. Tomazelli, por favor. Obrigado, Sertório. Obrigado, pessoal. Quero agradecer também a oportunidade de falar para esse seleto grupo do Secov e todos aqueles que acompanham esse canal. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Quero também fazer uma provocação para o Basílio. Basílio, logo mais a gente vai convidar seu neto aí para ser trainee nosso aqui, hein? Tá no caminho certo. Uau, topado, obrigado. Nós gostaria de colocar na tela aqui a apresentação que nós elaboramos, que vai nos guiar nessa tarde. Todo mundo está enxergando? Só, por favor, me ajude aqui. Legal. Então, a gente fez essa apresentação com bastante carinho aqui. Como o Sertório já disse, focando uma avaliação neste momento no segmento residencial, né? A gente também tem um estudo que está em elaboração para a parte comercial e para outros ativos de real estate que futuramente a gente apresenta, mas na apresentação de hoje, ela foi estruturada da seguinte forma. No primeiro momento, eu gostaria de falar sobre uma pesquisa que a gente fez, as empresas que atuam aqui na parte de incorporação, características e alguns dados que me chamaram bastante atenção e que acho que retrata com bastante fidelidade o cenário que a gente está inserido. Na sequência, o Alan, como o Sertório falou, vai falar um pouco da questão da gestão financeira, aspectos tributários e eu volto falando do mercado internacional. Bom, já seguindo aqui para a parte da pesquisa que nós elaboramos, um breve comentário sobre ela. A gente fez uma abordagem para as empresas de incorporação, basicamente instaladas em São Paulo. São grandes corporações, eu não posso, em uma questão de confidencialidade da pesquisa, citar o nome dessas companhias, mas na medida em que a gente avançar, eu vou dar alguns detalhes que talvez justifiquem algumas respostas. Tá? Só para também contextualizar, né, o momento em que a gente vive e quando a gente fala de Covid, eu acho que esse slide retrata muito bem o que é o mercado que a gente está inserido. A gente chama aqui de 4 R's, né, onde no primeiro momento veio à tona o Covid, iniciou-se a quarentena, então começa por esse slide da reação, uma série de medidas foram implementadas, uma série de tentativas de conter a pandemia e esse contágio foi implementado por diversos governos e países. Na sequência vem a parte de resiliência e aqui é uma questão das empresas, né, inseridas nesse sistema. Muito focado na gestão de caixa, muito focado nos seus aspectos operacionais, estabilização de negócios. Mas a resiliência ela é importante, mas ela visa uma recuperação rápida, né? E acho que eu diria que neste momento a gente está entre o quadrante da resiliência e o quadrante da recuperação. A recuperação ela traz características como preocupação já com seus funcionários, uma tentativa de previsão de qual é o comportamento do mercado, né, para rápida adaptação a isso, e, obviamente, instaurar a questão operacional o mais rápido possível, visando minimizar os efeitos e os prejuízos nas companhias. Tudo isso está linkado com uma nova realidade que a gente acredita que
vai trazer consequências, sejam elas culturais, sejam elas comportamentais, e que serão vivenciadas por todos nós num futuro muito, muito próximo. Bom, dito que nós estamos entre a resiliência e a recuperação, esse foi o cenário que a nossa pesquisa foi conduzida, nós direcionamos para executivos de companhias que atuam no mercado residencial algumas perguntas e gostaria de compartilhar com vocês o resultado dessas perguntas. Tá? Numa fotografia financeira, né, de comportamento dos clientes, a gente questionou como é que estava a questão dos distratos. Se essas empresas estavam vivenciando um cenário de muitos distratos, poucos distratos, qual era o comportamento dos clientes que elas tinham na carteira. E o que nos chamou a atenção aqui é o seguinte: o número de distrato no período, nesse primeiro período avaliado, ele não é muito relevante, né? Ele não é muito relevante por alguns motivos. Acho que no Brasil, principalmente, a questão residencial, né, ela é um desejo, né, da população, e o financiamento imobiliário ele é tido diferentemente de um cartão, de um cheque especial. Ele é sempre honrado com um pouco mais de atenção aí pelos consumidores, obviamente também porque tem o efeito de até saída do imóvel, esse tipo de coisa. Então ele é respeitado bastante pelos consumidores. Mas além disso, o que também aconteceu foi que, ainda que se teve uma dificuldade financeira, as companhias também foram bastante compreensivas nesse processo e negociaram essas dívidas de uma forma bastante especial. Então, a gente teve uma característica, por exemplo, de bancos concedendo uma prorrogação de financiamentos imobiliários. A gente vê, por exemplo, certas parcelas que são negociadas num fluxo um pouco mais encaixado, né, para o cliente, e não foi diferente com essas companhias. Dessa forma, a formalização do distrato foi muito pequena. Você pode perceber aqui na pesquisa que pouca gente teve esse efeito, mas o que está por trás disso é o aspecto financeiro, né, renegociação financeira. Isso fica um pouco mais claro também quando a gente vai para a próxima pergunta da inadimplência, né? Então, na inadimplência, se você somar aqui a caixinha de 43, que é o que não houve variações relevantes, ou a caixinha do outro lado, né, que um pouco acima do esperado, é consequência de tudo isso. Então, de novo, teve uma grande flexibilidade do mercado, das companhias também para com os seus clientes. Houve uma flexibilização das condições contratuais, aonde se prevaleceu uma extensão desses prazos e que, consequentemente, não gerou nem a inadimplência e nem, neste momento, o distrato. Tá? Bom, quando a gente vai para a próxima pergunta, ela fala e traz uma fotografia da renegociação ou postergação de dívida. E, gente, é muito parecido, está muito linkado com com os dois comentários anteriores, onde sim teve um pouco acima do esperado, e esse um pouco acima do esperado, note que 57% desses clientes vivenciaram essa situação, que caracteriza essa procura do cliente para tentar fazer algum tipo de adaptação no fluxo de caixa na sua nova realidade, né? 14% teve alguma variação relevante, provavelmente alguma dificuldade financeira mais profunda desses clientes, e 29% não teve variação ainda por conta do Covid. Tá? A próxima pergunta focou na postergação ou atraso na data de entrega de projeto. Tá? E aí aqui acho que cabe duas considerações. A grande maioria fala que sim, um pouco acima do esperado. O que a gente percebeu nessa pergunta, e a gente debateu com esses clientes, esse sim um pouco acima do esperado tange aqueles projetos que estão em fase de execução, de estudo, de pré-lançamento, onde essas companhias esperam, ou gostariam de esperar um pouco mais para entender quanto tempo esta crise vai perdurar e daí fazer uma colocação mais assertiva.
Eles não têm a expectativa de que demore muito, de que dure muito, mas existe já uma sinalização de que haverá uma postergação na entrega desses projetos, no lançamento desses projetos, né? A segunda caixinha aqui de 29% fala que não houve variações relevantes. E nessa caixinha aqui, particularmente, estão aqueles projetos que já estão em andamento, canteiro de obra em execução, e neste caso não tem grandes preocupações, a não ser com relação aos seus fornecedores, né, que também sofrem aí as características e as consequências de mercado e que podem vir a ter algum tipo de impacto nas suas obras e nos seus projetos. Mas, como está bem colocado aqui, não se espera uma variação relevante no que tange aqui a entrega de obra. E 14% sim tem essa visão de que haverá uma variação significativa, muito acima do esperado, particularmente traz aqui o retrato talvez de uma visão diferente do período que dura a crise do Covid e que, consequentemente, demandará mais tempo para a retomada do mercado e para a colocação dos seus projetos. Tá? Aí a gente fez uma abordagem visando entender o momento financeiro que essas empresas se encontram. A gente sabe que está tudo muito interligado, né, da macroeconomia para a microeconomia, os seus respectivos efeitos, e a gente ficou muito curioso para saber como estava a saúde financeira dessas companhias. E aí o que nos chamou a atenção, e acho que cabe só um pano de fundo aqui, as empresas de incorporação, elas saíram de um momento, no final do ano passado, em que elas vislumbraram uma retomada de mercado, uma melhora do mercado, né? E, consequentemente, essas empresas já haviam feito algumas ações para se restabelecer em termos de caixa, em termos de funding, e que, portanto, elas vinham num período entre dezembro e até fevereiro, mais ou menos, em que elas puderam se organizar financeiramente. Esse pano de fundo é importante, eu acho que vai ser retratado nas próximas perguntas. Então, quando a gente fala, por exemplo, no atraso no repasse, a grande maioria, a grande maioria fala que não teve, por enquanto, nenhum efeito no repasse por conta do Covid. Ou seja, aquele fluxo de caixa que já tinha sido bem desenhado e estruturado, ele está mantido por enquanto. Isso é uma ótima notícia, né, pessoal? Acho que, afinal de contas, traz um pouco de solidez aqui para o mercado, que o que a gente menos quer e menos espera é ter uma fragilidade no setor de incorporação, e eu acho que, não, financeiramente, pelo menos falando, não foi o que a pesquisa trouxe, né? Então, a grande maioria não teve efeito. A mesma coisa vai para a próxima pergunta. Então, a gente colocou o seguinte: houve impacto na captação de funding para os novos projetos? A grande maioria disse que não houve variações relevantes. Ou seja, aquilo que já havia sido estruturado no começo do ano manteve-se de tal forma que não trouxe prejuízo para a operação no aspecto financeiro. No que tange a parte de risco de liquidez, a pergunta trouxe só mais uma confirmação dessa fotografia que a gente já enxergava. A grande maioria das empresas não tem risco de liquidez, muito embora traz aqui uma parte que chamou a atenção, 22% diz que sim, mas eu também devo dizer que são talvez empresas muito específicas que já vinham de dificuldades financeiras no passado. A grande maioria das empresas já haviam sido estabelecidas e definido sua estratégia e só continuam na execução delas. E, consequentemente, quando a gente olha para a parte de covenant, a fotografia também segue consistente, onde não se teve quebra de covenant, nem se espera quebra de covenant, por enquanto, no setor. Por último, para fechar, a gente colocou aqui duas perguntas relacionadas à mentalidade dos executivos, né, que estão coordenando essas empresas. E a primeira é: qual é a maior preocupação dos CEOs e CFOs atualmente? E é interessante que a grande maioria está preocupada com o retorno das atividades no cenário atual. É inevitável da gente não pensar no Covid e toda a transformação, como eu comentei, social e cultural que vai trazer.
e principalmente, né, na cabeça desses executivos, como é que a equipe de trabalho vai voltar, como é que vai funcionar essa relação de demanda, de consumo, quais são as exigências desse consumidor a partir de agora. Acho que tem uma tecnologia que tem uma expectativa de ser integrada, tudo isso. Então, é isso que tem aparecido como preocupação. Além disso, em segundo lugar, vem a redução de custo e corte de pessoal. Também é inevitável, né, numa época de crise, que não se tenha na lista desses executivos algum tipo de preocupação com o custo fixo. Então, portanto, essa questão de pessoal é sempre um assunto muito sensível. E aí, cenário político e impostos vem dividindo a preocupação em terceiro, quarto lugar. E aí, quando a gente vai para a pergunta de se tem mudanças relevantes nos novos projetos pós-pandemia, 57 diz que sim, mas não relevante. E aqui é muito interessante no seguinte aspecto. Já é o desejo de algumas empresas incorporar tecnologia dentro do seu processo, né? Então, o que a gente tem visto aqui, por exemplo, debates relacionados a como apresentar os projetos, a essa relação com o consumidor, né, final, seja por meio de plataformas digitais, e há um desejo de algumas companhias de diminuir a burocracia nesse processo de aquisição. Obviamente que ainda é muito embrionário, né? A gente sabe como é que está reagindo o mercado em relação a isso, mas existe sim uma tendência de transformação, e que, ao nosso ver aqui, vai ser capitaneado por uma transformação tecnológica no setor. Aí, em segundo lugar, vem que não, e depois vem sim, a depender das necessidades futuras do cliente. Tá? Bom, dito isso, eu gostaria de passar a palavra para o Alan Riedel. A gente falou bastante aqui sobre a fotografia, né, da gestão financeira dessas companhias, e o Alan vai complementar um pouco da avaliação e do trabalho que ele tem feito juntamente a essas empresas. Alan, por favor. Ok, Tomazelli, obrigado. Boa tarde a todos. Senhor Basílio, Zé Romeu. Prazer estar aqui com vocês aqui para dividir aqui algumas das informações aqui que a gente tem coletado aqui nessa pesquisa que o Tomazelli coordenou. E aqui eu vou dividir com vocês. Alan, me dá um segundinho. Claro. Duas observações. Primeiro, não tem seu, por favor, só o que faltava. Mas segundo e mais importante, nossos participantes, os ouvintes, estão perguntando qual é o perfil das empresas que participaram da pesquisa que vocês efetuaram. Grande, médio porte, pequeno porte, é uma informação bastante relevante. Legal. Bom, deixa eu comentar rapidamente. São basicamente empresas grandes, tá? De grande porte, mas a gente tentou fazer aqui uma capilaridade no setor de atuação. Então, tem empresas que atuam com Minha Casa Minha Vida, empresas que atuam com projetos focados para alta renda, tá? E empresas que trabalham no mercado como um todo. Então, houve uma distribuição aqui para que a gente não tivesse a fotografia da forma mais homogênea possível. Não, acho que a pergunta é muito boa e ela é muito importante porque, obviamente, assim, de fato tem uma segmentação, tem um peso maior para as empresas grandes, e quando a gente vai falar sobre as questões de liquidez, existe uma situação bem diferente entre as grandes empresas e as empresas médias, né, ou também as pequenas, com relação ao acesso à liquidez, né, e a necessidade de gestão dessas questões que passam a ser claramente mais complexas, né? Não porque o problema seja especificamente um problema maior nas empresas médias e grandes, mas é porque do lado dos bancos o tratamento é diferente. A liquidez disponível, as linhas diferentes são né, bem diferentes se você é uma empresa listada em bolsa, com faturamento aí acima de R$ 1 bilhão. Você está lá dentro de uma área corporate com várias linhas, várias opções disponíveis. Mas eu vou falar rapidamente sobre essa questão, então, de liquidez. Aqui, talvez, fazendo um panorama mais abrangente, pegando as empresas pequenas e médias também. Ok? Então, Tomazelli, você está controlando, então, aí, né? Perfeito. Eu vou pedir, então, para você trocar. São só 2 slides, aí eu te aviso na hora de trocar. Então,
Vou começar a minha apresentação dizendo o seguinte, né? O contexto, acho que está todo mundo cansado de saber qual é o contexto, já temos 2 meses aqui em casa analisando e reanalisando o contexto, mas do ponto de vista financeiro, né, na situação macro que a gente tem, é que o Banco Central, o governo federal, tomou várias ações logo no início, né, para injetar muita liquidez no sistema financeiro. E acho que até mais importante assim, é a gente ter na economia do Brasil um sistema financeiro sólido e não tá ali balançando e sujeito a ter uma quebradeira no mercado financeiro. Aí o buraco começa a ficar até bem mais complexo de resolver, né? Um buraco fica bem mais embaixo. Mas essa ação foi feita, foi um estímulo aí que soma aí mais de R$1 trilhão. O problema é que esse recurso, essa liquidez, não cascateou para dentro das diferentes cadeias produtivas, ela ficou bem represada. Mas, né, pelo menos algumas ações foram feitas e agora a gente está na fase de refinamento e desenvolvimento de novos programas que estão visando aqui já de forma mais direcionada para diferentes setores. Mas o fato é que tem esse estímulo que foi dado para reativar ou segurar viva a economia e também estímulos no nível do emprego, né? Com flexibilização do contrato de trabalho. Então, mas assim, aí olhando dentro do setor, né, de real estate, as empresas elas estão muito melhores do que naquela crise, a última crise, são várias crises, a última crise de 2014, 15. Hoje as empresas, na média, estão bem melhores, né? Tem uma posição de caixa, né? Tem uma liquidez mais robusta, menos endividamento. Então, é um cenário bastante diferente. Para que isso acontecesse, muitas fizeram captações na Bolsa, houve IPO, com as novatas que chegaram agora, ou com follow-ons, reforçando aí a estrutura de capital. E quando a gente olha o endividamento atual, o endividamento total ele também está relativamente mais confortável, né? O volume de dívida dentro do sistema, né? O volume e aí olhando os vencimentos dessa dívida também uma dívida relativamente longa, né? Não está tão concentrada no curto prazo. Esse é o panorama geral. Aí com bastante caixa então para enfrentar a crise, se ela for de curta duração, né? A gente vê as empresas passando por ela relativamente bem. Mas mesmo assim não significa que a gente tem que tomar cuidado e tomar ações preventivas aí e uma questão de prudência para preservar o caixa, e é isso que a gente vai explorar aqui nos próximos slides, tá? Porque mesmo nesse cenário relativamente assim menos grave, né, vai ter consumo de caixa ou queima de caixa. Quando a gente olha, inclusive nas grandes empresas, vai ter queima de caixa, sim. E aí a gente tem que isso acende uma luzinha amarela para a gente acionar aqui, tomar atitudes e ações na gestão financeira para segurar e trabalhar essa liquidez da empresa. Bom, como é que a gente tem visto isso de uma forma generalizada na economia e com certeza também uma situação bem presente no setor de real estate? As empresas, os gestores montaram o seu comitê de caixa, alguns mais organizados e mais sofisticados, outros de uma forma mais intuitiva, mas montando um comitê de caixa que foca ali, bota o caixa como, né, um painel de controle central de gestão da empresa. O comitê de caixa ele tem que desenvolver uma ferramenta de controle e gestão desse caixa, né? A gente chama de cash management, né? Gestão do caixa para ter visibilidade total de todas as entradas e depois todas as saídas, tanto no nível consolidado como no nível de projeto, para ter assim uma disciplina máxima, né, em todas as entradas, seja para reforçar, né, ver como podem ser feitas ações para reforço da entrada de caixa, monitorando lá a nível de distrato, atrasos, fazendo um trabalho bem próximo dos clientes para manter a entrada de caixa, como também a entrada de caixa de novas linhas, de novas captações com os bancos. E aí tem toda a linha de saída de caixa também que tem que ser olhada, principalmente para os gastos e despesas não essenciais. Então, é como se fosse aquela mentalidade do base zero, né? O que é absolutamente necessário para manutenção, né, do ritmo da obra que está planejado, no ritmo planejado, ou nas despesas corporativas da empresa. E o que não for essencial, ou vai ser reduzido, ou vai ser postergado, ou no limite vai ser cancelado.
né? E quais são, também olhando ainda nas entradas e saídas de caixa, as alternativas aqui para refinanciar o curtíssimo prazo da dívida que está vencendo, seja de juros ou de principal. Então, essa combinação, essa gestão desse caixa, essa visibilidade total do caixa é absolutamente necessário para fazer os stress tests dos diferentes cenários para cada uma dessas variáveis que a gente, né, identificou aqui, e que tem que ser sensibilizadas. E o resultado desse stress test é que vai definir o grau de intensidade e urgência das ações que vão precisar ser tomadas. Obviamente, quem tem bastante liquidez pode gastar energia lá nos estudos, no foco no operacional. Quem está mais apertado vai ter que gastar, inevitavelmente, mais energia nessa gestão de caixa. Então, mas olhando assim, quais são as táticas para preservação de capital? São 4 grandes frentes aqui para preservar capital dentro desse exercício de gestão de caixa, né? Tem a frente de bancos, a segunda frente é fornecedores, a terceira impostos, a quarta é folha. Eu vou deixar a parte de impostos e folha para ser abordado pelo Cefrim um pouco mais à frente, focar um pouquinho mais os comentários na parte de bancos e fornecedores. Na parte de bancos, aqui claramente a gente vê aquela diferença que eu me referi. Grandes empresas, né, principalmente as listadas, tipicamente essas empresas têm limites pré-aprovados que não estavam sacados, foram sacados, estão sendo sacados e devem ser sacados. Quem não sacou tem que sacar. Dinheiro no caixa hoje vale muito mais do que um limite aprovado que pode ser cancelado a qualquer momento. E quem não tem o limite tem que pedir as novas linhas. Procure as novas linhas, sejam dessas linhas novas que o BNDES está disponibilizando, ou linha de tesouraria de banco mesmo, apesar de elas terem subido muito de custo e estarem bem mais curtas, também tem que ser usadas, sacadas para dar aquela reforçada na liquidez, para estar mais robustecido nessa questão. Fontes adicionais, além dos bancos tradicionais, a gente tem visto aí fundos de crédito. O setor tem trabalhado muito com fundos de crédito, fundos especiais, né, para real estate, que entram com participação tipo mezanino, né, nos projetos. Aqui eu estou falando mais no nível corporativo das empresas. Então, fundos de crédito que disputam até com o banco linhas de capital de giro. Tem vários fundos de crédito grandes que foram montados recentemente, tem capital. Eles acabam focando ou em operações estruturadas, mas eles dão preferência para empresas que têm rating. Então, quem tem rating tem uma vantagem, um rating daquela S&P, Moody's e Fitch, quem tem esses ratings já na mão tem uma vantagem que a discussão com esses fundos é muito mais rápida e o dinheiro fica, né, dá muita agilidade para poder estruturar e sacar esses recursos. Então, bancos, e assim, bom, em último caso, se não tem dinheiro novo para entrar, acho que tem que dar um foco na postergação negociada, né? Uma negociação com os bancos para ver o que está no curtíssimo prazo, o que pode ser postergado. O Banco Central facilitou muito a vida também dos bancos, ela mexeu na regulamentação, permitindo que os bancos façam postergações de até 180 dias, sem aquele procedimento normal, né, de reforço de garantias, o recebimento de pelo menos os juros, e sem que haja uma oneração na provisão do crédito. Então, isso facilitou muito. Não quer dizer que o banco é obrigado a oferecer isso para os clientes. O banco é uma questão negocial, mas do outro lado lá, daquela parte regulatória que a gente normalmente não vê, né, o cliente não vê, o banco está com essa facilidade, então é uma negociação que está um pouco mais facilitada e deve ser aproveitada por quem está nessa situação. Saindo de bancos, indo para fornecedores, aqui é tática tradicional de capital de giro, né? Buscar incremento de limite de crédito junto aos fornecedores, dilatação de prazo de pagamento. Então, aqui, mesmo que seja uma semana, né, um mês ou mais, essa postergação é importante para preservar o caixa o máximo possível, e também a busca de fornecedores alternativos, né? Tem o Tomazelli mencionou, existe sim risco de quebra na cadeia de supply chain, várias empresas, né, do setor industrial mais severamente afetadas na sua capacidade de entrega dentro do cronograma, dentro da especificação desejada, e isso tem que ser monitorado de perto para não causar nenhum tipo de problema na linha de construção. Impostos e folha, então eu vou deixar para o Cefrim falar, mas basicamente aqui a agenda aqui é monitorar a agenda do governo de postergações, aproveitar ao máximo todas as postergações que estão permitidas. Aqui é uma agenda bem complexa no nível federal, estadual e municipal,
né? Inclusive da parte de folha de pagamento, a flexibilidade tem que ser aproveitada para onde tiver esse espaço. Bom, seguindo aqui, essa ferramenta de caixa, eu queria fazer um fechamento dos comentários dela, dizendo o seguinte: é uma ferramenta que ela deve ser usada num nível de importância talvez maior do que simplesmente olhar de forma estática o saldo de caixa e o que vai entrar e sair. Tem que ser usado como uma ferramenta de gestão mesmo, vendo o impacto de outras variáveis aqui que eu vou listar para vocês, que incluem, especificamente para o setor, o estudo de postergação de lançamentos, né? Então, acho que está todo mundo monitorando aqui qual que é o timing ideal aqui de se fazer os lançamentos dentro da pandemia, esperando ver a velocidade da retomada, né? e a reabertura dos estandes, redução do andamento, da velocidade de andamento das obras, dependendo também da dinâmica aqui das vendas que foram contratadas ou estão sendo tratadas, e a velocidade de vendas. A velocidade de vendas impactou todo mundo, então tem que ser monitorado isso de perto para fazer essa calibragem. E no caso de novos projetos de obras que ainda não foram começados, já foram lançados, mas não começaram, aí também monitorar e avaliar a possibilidade de postergação, né? Tudo no intuito de preservação de caixa, né? E trabalhar com um pouco menos risco nessa questão das vendas. Saindo um pouco do operacional, tem a parte não operacional de créditos tributários e ativos não estratégicos. Esses devem ser olhados, puxar lá da gaveta aqueles créditos tributários que talvez estejam lá, mas não estão sendo utilizados, dar uma olhada também, o Cefrim vai falar sobre isso rapidamente, como a gente tem vários fundos especializados agora em comprar créditos tributários, principalmente os que estão no nível já do Supremo Tribunal Federal, com causas já definidas, né, no judiciário, podem ser negociadas, tem muita gente negociando, então isso é uma fonte adicional de liquidez que pode ser explorada, assim como também a venda de ativos não estratégicos. Se puder virar aí, por favor, a próximo slide, Tomazelli. A narrativa, queria botar um ponto importante aqui com relação à narrativa das empresas. É muito importante ter essa narrativa bem azeitada e sendo atualizada à medida que a gente vai saindo, né, daquele impacto inicial, né, aquele momento de resiliência e agora a preparação da retomada. A narrativa é muito importante porque a gente tem os bancos monitorando a gente, os fornecedores, são 4 stakeholders, né, bancos, fornecedores, os clientes, né, e os funcionários, né, todo mundo quer entender qual é a visão estratégica da empresa, quais são as ações que estão sendo tomadas, né, para minimizar o impacto da crise e qual é a visão da empresa para o médio e longo prazo. Então, é muito importante ter esse discurso azeitado. A gente precisa do apoio e da colaboração de todos os stakeholders aqui para que a gente possa minimizar os riscos e caminhar com o máximo de força para frente para ir para a retomada. E aí, falando sobre retomada, a gente tem 3 letrinhas que são muito utilizadas aí, aquela retomada em V, U e L. Eu confesso para vocês que no início eu achei que a retomada, minha aposta era no U, uma retomada um pouco mais lenta. Acho que no Brasil ainda continua nesse cenário do U, mas o que me impressiona muito é ver no mercado internacional, principalmente no mercado financeiro, uma retomada em V, as bolsas de valores já atingindo praticamente o nível pré-Covid, voltando numa velocidade forte, e aparentemente um V que vai, na realidade, ter uma perna até superando o nível. Daqui a algumas semanas, se a bolsa continuar nessa velocidade, vai estar num nível mais alto do que estava antes, que é uma coisa eu tenho dificuldade de entender, já que o setor real, o setor produtivo, industrial, tem sofrido muito o impacto da crise no mundo inteiro. E tem um certo descolamento, acho que são várias variáveis aí, principalmente a questão de queda de taxa de juros, que faz essa migração de recursos para ativos de mais risco, que acho que a gente vai tocar aqui mais no finalzinho da minha apresentação, é um dos fatores talvez que mais cria um otimismo aqui da retomada do setor de real estate, que a gente tem uma forte expectativa de uma retomada também mais acelerada aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas quais são os principais vetores, então, para definir essa velocidade da retomada, né? Acho que são o término do lockdown, né, da quarentena, a velocidade da reabertura dos estandes, apesar da gente ter muita gente já testando os modelos de venda online e acelerando os projetos de digitalização,
ainda é pequeno, né? Muito pequeno ainda, né? Com relação ao volume de vendas físicas, né? É uma venda muito emocional, muito intensa, que exige a presença física, então ainda não conseguimos fazer a migração para esse novo modelo, mas essa reabertura do stand é absolutamente fundamental. O nível de cancelamento de vendas, como é que ele vai se comportar, né? Vai ser uma função do nível de emprego, renda e confiança do consumidor. A posição de liquidez das empresas, né? Para poder aproveitar as oportunidades que surgirem para fazer o investimento, para acelerar eventualmente até lançamentos e a mudança do portfólio dos produtos, né? Para ir ajustando os produtos para essa nova realidade. Evolução da taxa de juros, né? Então, que vai viabilizar aqui parcelas, né, do financiamento cada vez mais baixas. A gente está ouvindo agora, até 2 semanas atrás, o discurso era que a Selic ia cair de 3 para 2,25. Agora, nos últimos dias, eu comecei a ouvir falar que vai estar abaixo de 2. Isso é muito bom, né? Isso aqui é uma coisa realmente absurdamente boa para o setor, né, de real estate, que tem o financiamento imobiliário como a principal alavanca de vendas. Então, realmente, a gente vai ter uma mudança de patamar absurda aqui, que vai ser muito positivo. Então, vai ser um dos principais vetores aqui, para definir essa velocidade aí ao longo do próximo trimestre. Então, fechando aqui a minha parte aqui da retomada, né? Qual que é a agenda, olhando na parte financeira, a agenda da retomada, eu posso reduzir nos principais pontos a seguir. Reavaliação da estrutura de capital. Então, assim, o fato do setor de real estate ter passado nesses últimos 6 meses, 12 meses, talvez no máximo nesses últimos 18 meses aí, fazendo essa capitalização, essa melhoria de liquidez, obviamente está concentrado nas empresas maiores, né? Mas isso, olhando a média do setor em geral, isso foi absolutamente crítico para que o setor não balançasse mais e realmente estivesse bem sólido entrando nessa crise e, com isso, né, partindo de uma base mais sólida para a retomada. Então, vai ter uma reavaliação contínua aqui da estrutura de capital necessária. Então, a expectativa, a gente até está envolvido aqui em IPO de empresas do setor, aqui especificamente até de mais baixa renda, a gente está monitorando de perto, a gente tem uma expectativa aqui em setembro, a gente está até acelerando de dezembro, vindo para setembro, a volta aqui dos IPOs para os novos, os follow-ons talvez antes. Então, vai continuar tendo o reforço da estrutura de capital das empresas, do ponto de vista de equity. Do ponto de vista de dívida, vai continuar tendo tanto o alongamento do prazo médio, então, assim, isso é absolutamente fundamental, saindo um pouco do financiamento de produção, que ele é estruturalmente mais curto, né? Buscando outras alternativas aqui de dívida mais de médio prazo ou longo prazo. E um dos instrumentos aqui é diversificando de banco para mercado de capitais. Então, quem não está usando o benefício aí daquelas estruturas alternativas, né, não estão mais novas, já estão aí no mercado. Os CRIs, os CRIs não precisam necessariamente ter o lastro do recebível. A gente pode fazer o CRI por destinação de recurso. Então, uma empresa que tenha investimentos programados no setor em atividades imobiliárias, automaticamente já pode fazer um CRI, pode fazer o CRI simples. Então, isso já abre linhas de funding aqui, saindo de banco, usando o limite de banco para mercado de capitais, em operações que podem ser de 30, 50, 100 milhões, a partir desses valores. Mas isso é muito importante trazer esse funding, mesmo que ele não seja absolutamente necessário. Na realidade, se ele estiver melhorando a liquidez da empresa e robustecendo ela nesse aspecto, já é necessário. Então, isso eu acho que é um ponto da pauta muito importante. A capitalização da empresa através de venda de ativos não estratégicos, terrenos que ou não vão ser usados nos próximos, curto prazo, médio prazo, ou que os produtos já não servem mais, né, para serem desenvolvidos ali, né, tem que ser olhado aí para trazer liquidez e fazer liquidez, né, numa redução de ativos imobilizados. E, por último, a busca acelerada por inovação, melhoria de eficiência operacional. Isso vai ser uma agenda também que vai ser, do ponto de vista operacional também, vai ser extremamente importante à medida que a gente vai saindo e retomando a atividade normal. Com isso, Tomazelli, eu termino a minha parte e devolvo para você aí
para dar sequência aqui com o próximo palestrante. Mas muito obrigado aí pela oportunidade, fico à disposição. Legal, Alan. Obrigado pelos seus comentários, pela sua visão. Como você comentou, né, a gente tem aqui um dos desejos e um dos aspectos que até citei na minha apresentação como preocupação dos executivos, que é a questão tributária. E aí a gente preparou aqui nessa apresentação também uma forma de enxergar e de lidar com esse cenário. E aí eu queria passar a palavra para o Cefrim, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde a todos. A ideia aqui é passar um cenário. Eu vou me deter mais no cenário saindo da crise, né? Eu acho que passado aí 2 meses aí de quarentena, todo mundo, a maioria das pessoas trabalhando de home office, eu acho que as medidas do governo e todas as ações que foram tomadas, eu acredito que a maioria das pessoas já está bem familiarizada, né? Mas mesmo assim eu acho que vale a pena a lembrança, né? Comentar um pouco sobre o que a gente tem visto aí de respostas, né, das empresas à crise, né? E aí deter um pouco mais de tempo aí na parte de saindo da crise, que aqui que pode ter de repente um diferencial, algo para olhar no futuro e se der certo dentro daquela perspectiva que o Alan comentou, né, da gente tiver a saída em V, né, se tiver de fato acelerando, né, como é que a gente pode se estruturar para que a empresa tenha uma estrutura tributária e trabalhista mais eficiente. Tá? Então, começando aqui na parte dos impactos da crise, né? O primeiro movimento que a gente enxerga, né, principalmente empresas que tenham o reconhecimento da sua receita com base na competência, né, a gente tem um impacto da parte da tributação com o imposto sendo devido, né, e ao mesmo tempo aquela receita entrando e eu não tendo o recebimento, o aumento de inadimplência, o aumento dos distratos, o alongamento de prazo de pagamento. Então, tudo isso pode começar a comprometer o fluxo de caixa das empresas, né? Também, em alguns casos, se dentro de um ano que a gente estima ter uma queda relevante da receita e não acompanhar a queda da despesa, né, também pode chegar no final do ano, a gente ter uma situação de prejuízo fiscal, então as empresas teriam que tomar algumas medidas aí para limitar, de repente, a geração desse prejuízo fiscal, considerando que no próximo ano, tendo prejuízo fiscal, eu estaria limitando o aproveitamento desse prejuízo fiscal em 30% do lucro tributável nos anos subsequentes, né? Além disso, tem impacto de custo de folha, né, e outros impactos aí no fluxo de caixa das empresas, né? E o que a gente viu de medidas trazidas pelo governo, né, para enfrentar toda essa dificuldade das empresas apresentada pela pandemia, né? São várias as medidas que foram editadas pelo governo nos últimos tempos. Realmente teve determinadas semanas que foram editadas normas diariamente, né? Então, eu vou citar algumas delas aqui. A gente teve a prorrogação dos prazos de vencimento de INSS, PIS, COFINS, dos meses de março e abril, para julho e setembro. Tivemos também a prorrogação dos prazos do FGTS também, com a possibilidade de diferimento, redução de 50% das alíquotas do Sistema S, né? Muito embora tenha saído aí recentemente uma medida liminar, né, para o SESC, SENAC do Distrito Federal, né, que assustou muita gente aí do mercado, né, com relação a essa redução. E tivemos também a medida provisória 936, né, que trouxe aí os benefícios emergencial de preservação de emprego. Ela trouxe uma série de medidas, né, com a possibilidade de redução de jornada de trabalho, né, de 25%, 50%, 75% da carga de trabalho dos colaboradores, por até um prazo de até 90 dias, ou mesmo a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Né? E nesse tópico aqui é importante, né, que essa ajuda, né, do governo, ela representa
uma oportunidade, aí, dependendo da situação da empresa, porque, eventualmente, se a empresa ela queira... porque os funcionários, né, aplicando uma redução ou aplicando a suspensão, eles fariam jus àquele seguro-desemprego proporcionalmente à redução da jornada, ou se no caso da suspensão de emprego, do contrato, né? E nesse caso, o que o governo trouxe aí de benefício para as empresas é que, caso as empresas queiram fazer uma ajuda compensatória, né, para os funcionários, você teria a possibilidade. Essa ajuda compensatória, ela não integraria a base de cálculo de nenhum dos tributos sobre a folha, né? E, além disso, também trazendo a possibilidade de exclusão da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Isso daqui até é um item importante. A medida provisória, ela trouxe a redação de exclusão, então, na nossa leitura, né, se eu tenho a possibilidade de exclusão e, além disso, a dedução da despesa, eu poderia até enxergar a possibilidade da dedução em dobro desse custo aí com ajuda compensatória, mas, pelo que a gente tem visto de movimento no Congresso, né, o projeto de lei que está em discussão sobre a conversão da medida provisória, eles já fizeram, eu não sei se foi alguma correção, mas já tem uma mudança no texto, né, prevendo apenas a dedutibilidade da despesa correspondente à ajuda compensatória, né? Então, são alguns detalhes aí, detalhes técnicos, e aí que, dependendo da empresa querendo migrar para alguma desses programas, né, seria bom atentar para essas mudanças que estão vindo aí nos projetos de lei, né? E, além disso, também teve a redução a zero da alíquota do IOF, crédito, né? Também aí ajudando no caso de financiamentos. Aí, seguindo com relação às medidas, né? Eu acho que muitas das empresas, né, com os funcionários, especialmente aí dos funcionários da área contábil, fiscal, trabalhando de home office, eu acho que a grande preocupação da maioria das empresas era se conseguiriam atender a todas as obrigações tributárias, as obrigações fiscais requeridas pelo fisco, né? Tendo em vista os grandes volumes de dados, né? Às vezes a ausência de laptops com potência suficiente para atender os requisitos aí de entrega de obrigações acessórias ao fisco, né? O que a gente viu aí de medidas para amenizar isso foram algumas instruções normativas que foram editadas, né? Então, teve a prorrogação da entrega de DCTF, EFD contribuições, também foi prorrogada a entrega da ECD de 2019. Também há a expectativa, né? Há uma expectativa nossa que também seja prorrogada a entrega da DCF. Foram prorrogados para aquelas empresas que se utilizam do benefício da Lei do Bem, né? Que é aquela benefício da inovação tecnológica, foi prorrogado a entrega dos formulários, né? Para o MCTIC, né? Dos formulários para usar esse benefício fiscal. Então, foi prorrogado de julho para setembro. Também foram prorrogadas as validades das certidões de tributos federais e dívida ativa da União por 90 dias. E também teve a suspensão de prazos de processos administrativos no âmbito da PGFN e do CARF. E outro ponto também que a gente identificou como de preocupação pelas empresas, né? Muitas empresas multinacionais, né, que tenham expatriados aqui no Brasil, né, por conta das potenciais restrições imigratórias, né, determinados programas das empresas eles tiveram que ser revistos, né? Indo um pouco para o que a gente tem visto, né, e também discutido com os clientes, né, que respostas, né, do ponto de vista da área tributária, da gestão tributária e da gestão trabalhista, né, que poderiam ser apropriados aí nesse momento, é aquilo até que o Alan já comentou na fala dele, que é verificar realmente, olhar o balanço, ver se de repente eu não tenho créditos tributários ali que eventualmente eu estou pleiteando uma restituição de algum imposto, ou mesmo eu tenho créditos derivados de prejuízos fiscais. É realmente olhar no detalhe esses créditos que às vezes estão lá no balanço, estavam aguardando um melhor momento para aproveitamento. Então,
esse tem se mostrado um momento oportuno para as empresas reavaliarem todos esses créditos que eventualmente não estavam sendo aproveitados, né, e visar aproveitar, ou mesmo buscar outros créditos que muitas vezes as empresas não estavam se beneficiando, né? No caso de empresas que optantes pelo lucro presumido, essa possibilidade ela é mais reduzida. Para o caso das empresas optantes pelo lucro real, aqui eu já posso ter alguns benefícios concretos, né? No caso de créditos de PIS/COFINS, né? Você tem uma série de despesas novas decorrentes do Covid-19, você pode ter desenvolvimento de novos produtos, novos negócios aí sendo implementados em função da pandemia, né? Novos modelos de negócio sendo implementados, que podem demandar novos custos, novas despesas que podem ser analisadas sobre a possibilidade de tomada de crédito de PIS/COFINS. Também a lei do bem, né, que eu já comentei, da inovação tecnológica para empresas optantes pelo lucro real, né, todos os projetos, né, que buscam inovar, né, podem fazer jus a esse aproveitamento fiscal. Também o benefício que eu já comentei aí da exclusão da ajuda compensatória da MP 936, também empresas que eventualmente tenham endividamento em dólar, eu acho que é o momento de avaliar, eventualmente estou adotando o regime de competência, eu posso avaliar a troca para o regime de caixa, isso já existe uma regra prevendo essa possibilidade de alteração ao longo do ano calendário, nas hipóteses que eu tenho uma oscilação muito forte do câmbio acima de 10%, que é o caso presente. E também, na parte trabalhista, aqui vale a pena também um olhar detalhado da folha de pagamento, buscando identificar eventuais verbas, né, e benefícios que sejam pagos aos funcionários, né, que eventualmente poderiam trazer aí um benefício ou mesmo uma redução da carga tributária de contribuições previdenciárias, né? Ou mesmo rever o enquadramento previdenciário do RAT e do FAP, né? Que você pode ter uma redução de alíquota. Outra questão também importante que a gente tem debatido é a avaliação do impacto tributário de novos negócios. Quando você parte do negócio físico, que o mercado de real estate estava muito acostumado, para um negócio mais virtual, né? Pode ter novos desafios e novos produtos que demande eventualmente a avaliação de impactos tributários, aí, especialmente de e-commerce e novos produtos. Na parte do jurídico, né, aí eu acho que com o auxílio dos assessores legais de cada companhia, eu acho que vale também avaliar aquelas companhias que têm uma comprovada dificuldade financeira nesse momento, né, para honrar seus vencimentos. Aqui pode ser sempre avaliada a possibilidade de postergar o pagamento de tributos, né? Existem parcelamentos ordinários já previstos na legislação ordinária, mas também tem a possibilidade da transação que saiu aí no caso de dívida ativa, saiu recentemente na Lei 13.988, ou mesmo a possibilidade de ingresso de uma ação judicial. Isso tudo eu acho que pode ser avaliado com o assessor legal da empresa, né? Visando aí sempre quando eu tenho uma comprovada dificuldade financeira, eu acho que tem meios que a legislação te permite, né, trabalhar melhor nessa situação. E também aqui nessa lei, eu acho que vale a pena só um detalhe, teve uma boa notícia, né, que para aquelas pessoas que já são ligadas mais no mercado tributário, né, teve uma boa notícia trazida por essa lei 13.988, que ela trouxe a extinção do voto de qualidade no CARF, né? Antigamente, sempre na hipótese de desempate no julgamento do CARF, o desempate ficava sempre favorável à Receita, né? O presidente da turma sempre é uma pessoa que era nomeada pelo fisco, e hoje, com essa lei, ela muda essa situação, então toda vez que tem empate, ela passa a ser favorável ao contribuinte. E um outro item também que vale a pena olhar nesse momento é a substituição dos depósitos judiciais por outra forma de garantia, que muitas empresas hoje têm feito uso do seguro-fiança, talvez possa ser o momento aí de fazer essa avaliação, né?
E também tem teses judiciais, é sempre bom, né? No mercado tributário, você tem leis que saem, leis que não trazem, de repente, o amparo suficiente para a empresa tomar uma determinada decisão, ou mesmo existe também um inconformismo com aquela determinada lei. Eu acho que é um momento para se avaliar essas teses tributárias, como, por exemplo, no caso de uma prestadora de serviço, né, a possibilidade de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, e tem outras também, tantas, que podem, de repente, fazer sentido nesse momento de uma constrição maior. Com relação aos custos de folha de pagamento, né, a gente já comentou, o Alan também, eu também reforcei aqui na minha fala, a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho, a antecipação de férias também. A medida provisória trouxe essa possibilidade de antecipação de férias, utilização de banco de horas, né? O trabalho remoto ele está agora disciplinado na medida provisória 927. Então, eu acho que tem vários assuntos a serem analisados, né? E, de repente, serem avaliados com mais detalhe, né? Também outros que já eram antigos, mas verbas indenizatórias, né? Que eu tenha tributação, acho que vale a pena rever. Tem algumas dessas verbas que eu já tenho decisões, inclusive no âmbito da Receita Federal, sobre a não tributação. Também olhar a questão de pagamento de PLR, prêmios e assim por diante. E também aqui, em alguns casos, em algumas empresas, a gente tem visto, naquelas empresas que têm muitos processos trabalhistas e têm depósitos recursais, às vezes, como isso fica muito difuso dentro da empresa, eu tenho vários escritórios contratados fazendo as defesas, às vezes aquele depósito está lá parado na contabilidade e até a decisão ela já saiu. Então, a gente tem visto algumas empresas que têm visto já o encerramento do processo de forma favorável à empresa, só que não tem pedido o levantamento. Então, também é um item interessante para rever. No caso, com relação ao cumprimento das obrigações fiscais, né, o que a gente tem debatido aí com alguns clientes, aqueles clientes que têm sentido uma dificuldade maior de atender a todas as obrigações acessórias que as empresas hoje estão sujeitas, né, eu acho que vale a pena avaliar se de repente, nesse momento, não seria apropriado realizar uma terceirização ou mesmo contratar terceiros aí via Stafilon para o cumprimento das obrigações fiscais. E com relação aos expatriados, eu acho que aqui é uma avaliação realmente no processo de mobilidade internacional, e aí sempre que você reavalia esse processo de mobilidade internacional, a nossa recomendação é que seja sempre avaliado os impactos tributários e trabalhistas, porque não adianta, eu acho que, reavaliar o processo e sem avaliar todos os custos tributários que essa reavaliação pode trazer, né? Caminhando aí para a última parte da minha fala, saindo da crise, né, o que a gente acha importante, né, recomendar às empresas e o que a gente vem recomendando à maioria das empresas que a gente tem falando, né? Aqui eu acho que é um momento, como o Tomazelli comentou no início da fala dele, é um momento sem precedente. Então, a gente tem tido que se acostumar com uma nova rotina de trabalho diferente do que a gente estava acostumado. E hoje o uso do computador, o uso da tecnologia de informação, ela é quase que essencial, né? Então, eu acho que o que vale aqui, talvez, para as empresas, às vezes aquelas empresas que tinham algum processo relacionado à parte tributária, à parte trabalhista, que ainda estava um pouco arcaico, né, em planilhas de Excel, ou um processo muito ainda manual, eu acho que aqui pode ser uma janela de oportunidade para rever esses processos e, de repente, aproveitar essa experiência nesse momento da crise, né? E verificar oportunidades de automatização da parte tributária da empresa, da parte trabalhista da empresa, né? E que isso daí eu acho que pode trazer benefícios para o futuro, né? Esses benefícios que a gente até hoje, a gente tem um discurso para os clientes, né, de tax transformation. O que significa isso?
a empresa olhar, né, para dentro de casa, ver seus processos fiscais e trabalhistas, ver aonde estão oportunidades de automatização e aonde estão oportunidades de pegar aquelas pessoas que hoje você tem dedicadas na área e tirá-las daquele dia a dia maçante de atendimento de obrigações acessórias, de atendimento de cálculo de imposto, atendimento do fisco, e colocá-las numa gestão mais eficiente de gestão tributária da ponta de negócio, né? Trabalhando ombro a ombro com as pessoas do front office, né? Para trazer mais benefício para a empresa, né? E também trabalhar em dashboards, né? Quando você consegue automatizar todo esse teu compliance tributário, isso também te possibilita amanhã ou depois você criar dashboards que facilitem sua gestão tributária, você vê se realmente você está tendo uma gestão tributária eficiente. E aí, também falando aí da questão da automatização, o próprio governo trouxe o decreto 10.278 agora em abril, né, que estabelece as regras de digitalização de documentos públicos e privados. Então, eu acho que essa tendência ela veio para ficar, então eu acho que é um momento propício realmente das empresas reverem os seus processos aí do ponto de vista fiscal e trabalhista. Um detalhe importante aqui, um aviso importante para as empresas é fazer um gerenciamento do fluxo de caixa para pagamento dos compromissos assumidos, né? Então, por exemplo, se eu assumir, eu estou fazendo o diferimento do pagamento dos tributos, conforme eu disse lá anteriormente, busquei um parcelamento com o fisco, trabalhar esse fluxo de caixa para cumprir esses compromissos assumidos, pois qualquer não cumprimento, né, de um processo de parcelamento, de um diferimento, podem ter, de repente, consequências mais danosas para a empresa, como multas, aplicação de juros, etc., que pode ser mais danoso para a empresa. Acompanhar e avaliar os impactos de possíveis aumentos de tributos. Aqui também eu acho que vale a pena, principalmente daqueles profissionais mais alocados na parte tributária, olhar quais são as movimentações que a gente tem visto aí no Congresso. Então, a gente tem visto algumas movimentações para estabelecimento de impostos sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório para empresas com PL acima de R$1 bilhão. Está tendo algumas movimentações. Aqui em São Paulo, a gente viu um projeto de lei saindo recentemente também, aumentando a alíquota do ITCMD de 4% para 8%, né, numa alíquota progressiva de 4% até 8%. E aqui, entrando mais aí numa questão que já estava em evidência no noticiário antes, no pré-Covid, né, é algo que também tem que estar, eu acho que não pode ser esquecido durante a pandemia, tem que estar no radar de todas as empresas, é a reforma tributária. Eu acho que todo mundo tem ouvido aí do governo e de todos os expoentes aí do mercado que as reformas são necessárias para que a gente tenha a volta da economia, né? E uma delas é a reforma tributária. O que se discute a gente eu acho que teve muitos balões de ensaio aí ao longo do tempo, teve queda de secretário da Fazenda, mas é importante cada um com enfoque aí no setor tributário ter uma atenção especial para ver todos esses movimentos que estão ocorrendo no Congresso. No caso o que a gente viu aí de proposta nos últimos tempos, né? Tiveram vinculadas algumas propostas de isenção do imposto de renda de pessoa física para pessoas que ganham até 5 salários mínimos, a redução de uma alíquota, ter uma alíquota flat de 20%, redução das alíquotas de 20% do imposto de renda à contribuição social, mas teria como contrapartida a tributação de dividendos alíquota de 20%, alterações dos regimes simplificados de tributação. Então, aqui é um olhar específico aqui do mercado de real estate. Existe um setor aí do governo que a gente percebe que gostaria de eliminar esses regimes simplificados de tributação, dentre os quais o lucro presumido. E, por último, aí a parte do IBS e do IVA. Então, existe uma grande demanda
para que eu tenha uma unificação dos tributos indiretos em um único tributo. Para as empresas de serviço, isso causa uma grande preocupação, porque a ideia é adotar um regime não cumulativo, né, de tributação plena. Para uma indústria faz muito sentido, porque eu vou tomar crédito de todas as despesas que eu tenha, mas para uma empresa de prestação de serviço, que eu tenho muito emprego de mão de obra, né, essa não cumulatividade ela não funciona de forma perfeita, né? E o que a gente vê aí das propostas é um aumento da alíquota nominal de forma relevante, né? Até a última vez que eu vi uma das propostas, né, falavam no caso do IBS, de uma alíquota flat de 25%. Obviamente, tudo isso se ocorrer, né, vai ter um prazo aí que a gente chama aí do período de anterioridade, né, quaisquer mudanças em impostos, elas só podem valer por ano seguinte ao da edição da lei, e também no caso das contribuições sociais, após decorridos 90 dias da edição da lei. Então, é algo também que as empresas elas vão ter seu tempo de adaptação, e principalmente no caso do IVA e do IBS, existe a previsão de que desses novos impostos eles sejam implementados aí ao longo de 5 a 10 anos. Então, existe um período de transição, né? Eu acho que, por último, aqui, eu já estourei um pouquinho o tempo, só queria comentar aqui que outra questão importante que a gente procura ressaltar para todos os nossos clientes é reavaliar. Eu acho que é um momento, eu posso ter algumas questões de covenants, de dívidas que podem ser executadas, ou mesmo reavaliar a própria estrutura societária e tributária hoje existente. Então, se de repente a migração para o modelo de fundo faz sentido, a adoção das estruturas de FII, FIP, FDIC, acho que sempre vale a pena reavaliar toda a estrutura societária, né? E toda a estrutura tributária, buscando uma maior eficiência do ponto de vista tributário, e também reavaliar os modelos de contratação de colaboradores e fornecedores, né? A gente discute muito com alguns clientes, de repente revisitar aí os benefícios concedidos a empregados, revisitar a necessidade de terceirizar algumas atividades administrativas, bem como empresas de grupos maiores, né, até pensar na criação de centros de serviços compartilhados ou internos terceirizados. Bem, aqui a ideia é realmente passar de forma bem rápida aí o que a gente tem discutido no mercado, né, desde a entrada da crise, as ideias para superar a crise e as ideias para sair da crise, mas eu me coloco à disposição, depois, no caso de qualquer dúvida mais pontual, né, a gente pode depois esclarecer de forma individual. E eu passo a palavra novamente aí para o Tomazelli. Obrigado, Cefrim, pela sua apresentação. Por aí vocês têm uma noção de como é difícil, às vezes, para a gente explicar para os americanos, para os europeus, como que é a tributação no Brasil, né? Se a gente aqui já fica, às vezes, pô, caramba, tem tanta coisa assim, imagina na cabeça de um investidor estrangeiro, internacional, como é que deve ser. Mas acho que a grande mensagem aqui que a gente queria passar para vocês é que na ótica tributária e trabalhista, existem algumas possibilidades, algumas oportunidades, né? O Cefrim bem colocou aí, resumidamente, quais são, e na medida do possível, agora nessa parceria que a gente está estabelecendo com vocês e com os associados de vocês, a gente se coloca aqui à disposição para bater um papo e eventualmente orientar, enfim. No fim da apresentação eu vou disponibilizar aqui os e-mails e acho que a comunicação fica um pouco mais fácil, tá? Dando sequência aqui na nossa apresentação, a gente estourou um pouquinho, pessoal, quero pedir desculpa por isso, mas eu prometo que em 15 minutos a gente encerra, tá? Basílio, não fica bravo com a gente não, hein? Dando sequência. A aula que vocês estão dando, nunca imaginei que fosse tão abrangente. Como administrar uma empresa em plena pandemia? Como fazer gestão de empresas na pandemia? Parabéns, Tomazelli. Estamos, olha, obrigado, eu estou aprendendo muito. Obrigado, Basílio. E, de fato, a gente trouxe para vocês aqui o que há de mais recente, com base em todas as conversas que a gente está tendo com os nossos clientes. Isso que a gente está apresentando é quase que uma consultoria, né, em outras palavras, porque é realmente a orientação
que a gente tem dado, a gente só, numa ótica de consultoria, a gente ajuda a formalizar tudo isso, mas o pano de fundo e os próximos passos são basicamente os mesmos. Bom, dando continuidade na apresentação, a gente sabe que a Secov ela tem a parceria com a FIABSE, né, que é uma entidade internacional, e a gente achou interessante falar um pouquinho do panorama internacional também. Só queria fazer um parênteses aqui, a gente não tem nenhuma pretensão de explorar a fundo, né, esses mercados, porque cada país tem a sua particularidade, cada país está vivendo o Covid de um jeito diferente, com medidas econômicas, governamentais, que às vezes podem ser similares, podem não ser similares, então não é o nosso objetivo aqui fazer essa análise tão profunda. Mas a gente, até com base nos nossos sócios e nas nossas equipes que estão espalhadas aí globalmente, a gente percebeu algumas tendências que nos chamam a atenção e a gente queria apresentar para vocês. De novo, não é uma visão comparativa entre os mercados, tá? Mas acho que traz aqui algumas características que, ao meu ver, pelo menos, são bem interessantes. Quando a gente fala de América, é engraçado a expectativa do mercado e dos investidores, porque há uma expectativa de recuperação de médio prazo. O que está por trás disso, né? O mercado residencial ele estava numa forte demanda, vinha num processo de crescimento relativamente bom, e o que se espera pós-Covid é que se retome aquela expectativa que existia antes do Covid. Então, essa colocação de médio prazo ela está muito mais relacionada com a superação do efeito do Covid de uma forma mais abrangente do que alguma outra preocupação mais específica. Uma outra característica também que se tem na América é o seguinte: o crescimento da população mais velha pode ocasionar um aumento significativo de oferta na próxima década. E aí aqui tem uma característica interessante, talvez não seja a realidade de São Paulo, mas se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum para a família que vai ficando mais velha comprar uma casa em Orlando, comprar uma casa... Então, há um comportamento de consumo diferente. Ou seja, sai daquele padrão de grandes metrópoles para um padrão talvez um pouco mais afastado. E o que se espera, considerando esse envelhecimento populacional, é que se fomente essa distribuição em alguns países em função disso. Tá? Associado a isso também, essa mudança na sociedade, tem a transformação das necessidades das famílias. Então, a gente cita aqui o home office, acho que é o que está mais fácil aqui para todo mundo, né? Todo mundo aqui de casa sabe da sua necessidade, como seria bom se tivéssemos pensado, talvez, em alguns detalhes antes da pandemia, mas o que se espera também é que essas novas necessidades sejam absorvidas por esse mercado imobiliário num próximo momento aí muito recente, né? E só um detalhe importante, aumento da demanda de apartamentos localizados em áreas suburbanas. Qual que é o conceito que está aqui por trás? Quando você tem grandes centros, você obviamente tem uma disputa por espaço que faz com que esses imóveis sejam menores. Na medida em que essas pessoas ou essas famílias se transformam e essa sociedade, portanto, começa a usar o home office como uma alternativa, ou começa a se equilibrar talvez de uma forma diferente, ou caracterizar um pouco diferente essa relação trabalhista, há uma tendência, gente, de novo, aqui é só uma expectativa, né? Tudo tem que ser avaliado por país, etc., mas há uma tendência de que se prefira sair desses centros onde se tem um imóvel menor e vá para um pouco mais longe num imóvel maior. Isso é uma expectativa na parte de América. Isso fica muito claro, sei lá, se você pegar uma metrópole como Nova York, por exemplo, viver em Nova York é uma coisa, viver ao entorno é diferente, as características dos imóveis são diferentes e existe essa possibilidade de demanda, né? Quando a gente vai para a Europa, o cenário lá é um pouco diferente. Lá o cenário de recuperação é de longo prazo, e aí a gente tem que lembrar o seguinte: a população europeia, via de regra, né, generalizando, obviamente cada país tem a sua característica, mas a população europeia ela tem uma idade um pouco mais avançada do que a população, talvez,
aqui da América, né? E aí o que acontece? O efeito do Covid teve afetou de uma forma muito significativa essas transações, de tal forma que se estima que o mercado tenha retornado para aquela crise lá de 2009, bastante relevante, que afetou o mercado de uma forma também bastante contundente. Lembrando também que na Europa, também como nos Estados Unidos, mas na Europa tem aquele quesito de se usar o imóvel próprio como hipoteca, se usar o imóvel próprio para fazer algum tipo de alavancamento financeiro. E aí, quando você pega uma crise como essa, em que se afeta a geração, né, e o mantimento das rendas familiares, consequentemente, você tem efeito na habitação e em todo esse tipo de cenário. Por último, é só uma questão de oportunidade, mas há um potencial para investidores de cidades que estão em expansão em áreas urbanas centrais. O que significa isso? Aí uma característica da Europa, existem alguns países que as áreas que são um pouco mais afastadas do centro teve, né, no passado, uma demanda e uma saída dessas pessoas para regiões mais centrais. Então, por exemplo, se você pegar Portugal, tem regiões que já tem uma população mais antiga, e houve uma migração dessa população para a região mais metropolitana. Você vê a mesma coisa na França, você vê esse movimento de uma forma mais espalhada na Itália também. Então, nessas regiões que são mais urbanas, mais centralizadas, a expectativa é positiva em função ainda dessa demanda da migração dessas pessoas do interior para a parte central, tá? Quando a gente vai para a parte da Ásia e do Pacífico, aqui tem uma coisa que segue aquela expectativa de longo prazo, né? A gente, quando olha a Ásia e Pacífico, a gente olhou aqui para duas coisas. A gente olhou para o Japão, China e Austrália. A China, o Davi vai falar no detalhe muito melhor do que eu aqui, então vou passar depois a palavra para ele. Mas no Japão a gente teria os Jogos Olímpicos, com o cancelamento dos Jogos Olímpicos tem o efeito econômico naquela região, mas o que a gente percebe também é que o setor residencial no Japão ele é muito resiliente. Tem uma explicação bastante lógica nisso daí, é o seguinte: o Japão é uma ilha muito pequena, não tem tanta movimentação assim, né, tanto espaço até para se fazer lançamentos, esse tipo de coisa. Então, as famílias elas protegem a habitação, elas têm um interesse de reter e de segurar esse imóvel. Então, tem esse comportamento e tem essa resiliência no âmbito da residência, que é uma característica e um comportamento de lá. Na Austrália, é a primeira recessão em quase 4 décadas. Então, o que aconteceu num período recente, próximo, é que a Austrália vivenciou um período de algumas tragédias ambientais, né, principalmente muita queimada, que afetou significativamente o país e a economia. Isso já fragilizou a economia alguns anos atrás, vinha de uma certa fragilidade, só que agora realmente piorou esse cenário, piorou essa situação, desacelerou o ritmo imobiliário e tem aí grandes preocupações dos especialistas em relação ao efeito que isso traz na atividade imobiliária lá da região. Bom, esse é um panorama, não é comparativo, é só para dar uma fotografia de como esse setor imobiliário residencial tem se comportado no mundo. E eu queria passar a palavra agora para o Davi, que vai falar um pouco da China, que é bastante específico, a gente prefere centralizar nele. Vai lá, Davi. Obrigado, Edu. Só para confirmar, você consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir, eu não consigo te ver. Porque eu acho que caiu o vídeo, eu tentei reiniciar aqui, mas enfim, peço desculpas a todos e pelo menos o áudio está funcionando, né? Bom, primeiramente, obrigado, Basílio, Zé Romeu, muito boa tarde aos meus sócios da KPMG e todos os participantes. Basicamente, vou iniciar a abordagem passando um panorama geral do universo China, né? E também comentar um pouco sobre a relevância de Wuhan,
Wuhan, que até meses atrás ainda era uma cidade desconhecida, né? Não era tão popular quanto é agora. A ideia é contextualizar a todos de forma simples, né? Até por questão do tempo, não da forma como eu gostaria, nem da forma como vocês merecem, mas gostaria de contextualizar o que é a China hoje, né? Neste mundo que a gente está lidando diariamente com a pandemia do Covid-19. Né? Começando pela China, nessa primeira linha, com 4 retângulos. Né? Hoje a China é a segunda maior economia do mundo, né? Com um PIB construído de impressionantes 14 trilhões de dólares. Né? E apesar de uma desaceleração inevitável, ainda assim está atuando com um crescimento bastante robusto previsto para as próximas décadas. Né? A China já ultrapassou a marca de 1,4 bilhão de pessoas. Né? E estimativas mostram que aproximadamente 25% do PIB está diretamente ligado ao mercado imobiliário, né? Falando do mercado imobiliário residencial e também do comercial. Tá? Isso significa, se a gente considerar, né, o PIB de 14 trilhões, significa que são 3,5 trilhões de dólares. Né? E se a gente fizer o câmbio hoje, deve dar em torno, sei lá, de 18 ou quase 20 trilhões de reais. Então é um número bastante expressivo. Um dado bastante importante, tá? E eu gostaria que vocês entendessem, a moradia é um meio crucial de formação de ativos, né, para cidadãos comuns na China. Pois, assim, esses cidadãos, né, eu não estou falando da pequena parcela, né, que tem acesso ao mercado internacional, mas os cidadãos comuns, eles enfrentam diversas restrições a investimentos no exterior. Né? Então, eles contam com as opções domésticas do mercado acionário local, né? Então, assim, eles investem no mercado de ações locais, né? O cidadão comum da China não consegue, sei lá, abrir uma conta na XP e investir aqui na XP, né? Estou dando um exemplo, ou qualquer outra plataforma de investimento do mercado acionário, tá? Isso mostra que praticamente 80% da riqueza dos chineses, 80%, né, está de alguma forma alocada em imóveis, tá? E desses 80%, mais da metade é imóvel residencial. Então, existe uma questão cultural extremamente forte nesse quesito, né? Desde o início do Partido Comunista até o desenvolvimento de todas as questões políticas e até o que a China é hoje. E esses 80%, né, esses dados não são dados que eu inventei, se vocês quiserem podem procurar em qualquer instituição que faz esse tipo de levantamento, são 65 trilhões de dólares. Né? Então, são 80% das riquezas que equivalem a 65 trilhões de dólares estão alocados em imóveis. Então, é muito dinheiro. Né? Para vocês terem uma noção, estima-se hoje que existem entre 100 a 200 milhões de chineses multimilionários. Né? Então, do patrimônio líquido dele deve estar entre 1 a 10 milhões de dólares. E quem já teve a oportunidade de visitar a China consegue sentir na pele que esses números realmente refletem, no mínimo, né, algo próximo da realidade. Né? E continuando essa linha de raciocínio, eu vou comentar um pouquinho sobre Wuhan. O que é Wuhan? Né? Wuhan é como se fosse, sei lá, São José do Rio Preto aqui em São Paulo. Né? O mercado internacional, às vezes, no mercado internacional não é tão popular. Mas com essa pandemia, Wuhan veio à tona, né? Se tornou o foco das atenções. Então, ele tem um PIB anual, o último dado levantado de 2019, de aproximados 239 bilhões de dólares. Eu gosto de fazer essa comparação para a gente ter a escala, né, perto da realidade. Então, se fizer o câmbio hoje, deve dar algo em torno de 1/6 ou 1/7 do PIB brasileiro. Na região metropolitana são quase 20 milhões de habitantes. Tá? E um ponto principal que parece que não tem a ver, mas está totalmente ligado ao mercado imobiliário residencial lá, é que ele é uma das 4 principais malhas ferroviárias da China, né? Tirando os 3 grandes centros, né? Que é Pequim, Xangai e Guangdong, tem Wuhan. Wuhan é simplesmente a 4ª mais importante malha ferroviária da China. Por quê? Porque ele é um centro logístico para conexão de todas as regiões litorâneas e as regiões mais desenvolvidas da China com o interior da China e também com
a fronteira com outros países, como Mongólia, Rússia, Índia, e principalmente nesse trajeto que eu falei da Índia e Mongólia, que pega Paquistão, tem o projeto de 100 anos do Belt and Road, né? Que é a nova rota da seda. Tá? Considerando que ele é um centro logístico, né, o governo chinês investiu bastante em infraestrutura e principalmente em polos tecnológicos, né, não somente em centros de pesquisas, mas em universidades. Então, milhares de universidades e centros de estudos lá foram criados para atrair os jovens. Então, assim, para vocês terem uma noção, a grande parte da população de Wuhan é composta por estudantes ou pessoas que estão envolvidas na parte acadêmica. Por que eu estou falando da parte acadêmica? Porque na China, assim, até então você não pode comprar um imóvel onde você quiser, se você é nascido lá. Né? Você tem que seguir uma série de regras e o governo impõe uma série de restrições, como você é nascido em Xangai, agora você está estudando em Wuhan, então somente após 3 anos depois de você estar formado, você tem acesso ao mercado imobiliário. Né? Então, assim, é só para vocês entenderem mais ou menos o panorama geral. Né? Edu, se você puder passar, aí eu vou começar a comentar um pouquinho sobre as informações que estão ligadas nesse primeiro slide. Pode passar para o segundo, por favor? Acho que... Pronto. Bom, eu vou passar de forma resumida, né, o mercado imobiliário residencial de China e Wuhan, tá? Porque ambos são paralelos, né? Então, assim, antes da Covid, o mercado estava bastante favorável, né? Então, assim, é um crescimento acumulado de 10% comparado ao ano de 2018, até porque a pandemia estourou exatamente nos últimos dias do ano de 2019, né? Então, eles tinham uma alta de 10% nas vendas, o governo tinha injetado mais 10% do budget em investimentos para a área de construção civil, e existia um grande otimismo por parte dos cidadãos chineses com a redução, né? Menos restrições. Quando eu comentei no slide anterior sobre as restrições impostas e as regras que você precisa suprir para ter acesso ao mercado de imóvel em determinada região, eu gostaria de falar assim com relação ao plano anual, o projeto da Assembleia Anual do Partido Comunista deste ano agora. Agora eles estão, na verdade eles já finalizaram, mas na época eles estavam negociando o projeto dos próximos 100 anos. Né? Então, assim, isso é um fator extremamente relevante para todos os cidadãos chineses, principalmente para o mercado-alvo dos cidadãos que têm interesse no mercado imobiliário. Né? Então, assim, antes você tinha muitas restrições, você tinha muitas regras que você deveria completar ou se adequar para ter acesso ao mercado imobiliário. Só que com esse projeto dos próximos 100 anos, né, com esse planejamento dos próximos 100 anos, estavam sendo discutidos diversos fatores, tá? E que influenciariam diretamente nesse mercado. Então, assim, por exemplo, a queda de restrições, né, a facilidade que o governo poderia colocar ou impor para que os cidadãos chineses tivessem livre acesso a todo o mercado imobiliário do país. Tá? Então, esse era mais ou menos o clima antes do Covid-19. Né? Então, assim, estava indo muito bem, crescimento a todo vapor, acima do crescimento do PIB, especificamente falando do mercado imobiliário, e do nada, infelizmente, a gente teve o congelamento desse processo que foi a declaração de lockdown e quarentena em diversas regiões da China. Né? Basicamente, a China parou no tempo. Né? Então, durante o Covid-19,
por causa dos lockdowns, as obras ficaram totalmente paradas, né? Queda de vendas de 35%, até porque até plataformas digitais, onde depois eu vou comentar um pouquinho, onde a China já faz vendas de imóveis novos ou leilões de distratos, etc., eles foram proibidos pelo governo, até porque eles queriam centralizar todos os recursos para combater essa nova pandemia, esse novo vírus, né? Os investimentos do governo reduziram em 16%, se você comparar com ano passado. A construção praticamente parou pela metade, tá? Até porque essa metade é exatamente em todas as localidades onde a construção estava a todo vapor, e um dos lugares era Wuhan. Então, assim, caiu menos 45%. Né? Então, o clima durante o Covid foi tomado por incertezas. Paralelamente a isso, é muito, muito válido a gente comentar que os chineses são muito pragmáticos, né? Então, assim, eles param de vez. O governo que é centralizado, existem os pontos a favor e o ponto negativo, mas vamos falar somente do a favor agora, né? Então, assim, eles falaram para parar, então parou. Então, a incerteza estava tomada pela questão de quando iniciaria a retomada, quando teria a redução da quarentena, né? Quando finalizaria o lockdown. Então, assim, é impressionante a gente constatar que em menos de 3 meses eles conseguiram controlar a situação. Então, às vezes, faz muito sentido a questão do lockdown e o poder desse governo que é centralizado, né? A palavra dele é a que vale. After Covid, né, que eu falo, situação pós-Covid no mercado imobiliário chinês agora, nos primeiros meses a gente vai observar, primeiros meses que eu falo, os 3 meses, tá? Não é 6 meses. A gente consegue sentir a estagnação, cautela, até porque muitos processos estão parados e estão a caminho de retomada, né? Então, assim, a estagnação a gente já consegue ver no mercado. Então, assim, a venda não recuperou, tá bem tímida. Os investidores estão bastante cautelosos e principalmente o cidadão comum, ele acaba não tendo acesso porque o governo não libera ainda ou não tem liberado ainda a compra de forma geral. Em contrapartida, a sensação é que o governo vai vir com uma recuperação bastante robusta, né? Isso eu ainda vou até linkar com o item abaixo, que é a Assembleia Anual do Partido Comunista, que ocorreu agora final do mês de maio. Então, nessa Assembleia foram discutidos diversos itens extremamente importantes para o futuro do mercado chinês. E um deles, que está lá embaixo, né, curiosidades e fatos importantes, é a questão do Código Civil. Desde da fundação do Partido Comunista Chinês, que ocorreu em 1949, nunca houve um Código Civil. Então, assim, qualquer item que esteja relacionado, que nós estamos acostumados aqui no Brasil com o Código Civil, na China era inexistente, né? E após praticamente quase 7 décadas, eles aprovaram o Código Civil, que é bastante espelhado e tem muitas similaridades com o Código Civil que a gente já está acostumado no mundo ocidental. Claro que com suas características, né? E um dos pontos principais desse Código Civil é exatamente a pauta que discute e determina todas as regras referentes ao mercado imobiliário, né? Na China, não sei se todos sabem, por exemplo, se você vai comprar um imóvel, você não compra um imóvel, né? Você compra um certificado que te dá o direito de viver nesse imóvel durante 70 anos, e após esses 70 anos você tem a opção de comprar novamente ou comprar outro certificado, né? Nesse Código Civil novo, tem um ponto que eu acho que é bastante relevante nesse mercado e que também pode auxiliar nessa questão de recuperação e manter o crescimento que a gente via antes do Covid-19, é a questão que esses 70 anos eles já são renováveis automaticamente, né? E isso, claro, paralelo a isso, existe um assunto em discussão que é a criação de algo similar ao que nós temos aqui referente ao IPTU. Na China não tem. Então, eles estão discutindo isso porque, basicamente, eles vão comprar o imóvel e vão ficar com o imóvel para sempre.
e eles vão ter que arrecadar, né? Vai ter perda de receita, ele não vai conseguir revender o imóvel daqui a 70 anos, né? O governo não consegue mais, ele vai ter que fazer, de alguma forma, ter uma outra fonte de receita referente a essa propriedade, tá? Então, assim, resumindo, o Código Civil novo dá segurança jurídica para todas as pessoas que estão investindo em imóveis na China, né? Agora falando especificamente sobre os cidadãos chineses. Então, você imagina que já existia um extremo otimismo e uma retomada do mercado antes do Covid. Um congelamento de quase 3 meses durante o Covid. E logo após o Covid, a aprovação do Código Civil significa que pós-Covid a recuperação será bastante robusta, né? A esperança é essa e a tendência é que o mercado tá caminhando para essa direção. Tá? Dentro desse Código Civil também tem muitas questões regulamentadas para investimentos estrangeiros e principalmente no planejamento dos próximos 100 anos da China. Né? Enquanto a gente observa que muitos mercados ocidentais estão caminhando no sentido de fechamento, né, de restrição, a China entende que para que ela consiga atingir o objetivo daqui a 100 anos, ela precisa andar no sentido contrário. Então, a gente vai começar a sentir bastante alívio em questões restritivas da China, né? A gente vai ter mais segurança jurídica para colocar o dinheiro, né? Eu falo a gente no sentido de investidor estrangeiro, tá? Inovação e novos moldes, né? Na verdade, a China hoje é o epicentro da inovação. Quando a gente fala sobre queda de vendas, a queda de vendas não está diretamente relacionada à visita a stand ou compra presencial, né? A queda de vendas está totalmente relacionado à restrição imposta pelo governo. Agora, hoje, para vocês, agora curiosidade também, né? Na China, você consegue comprar um imóvel pelo aplicativo, né? Qualquer aplicativo, não sei se vocês já ouviram falar sobre o WeChat. O WeChat é como se fosse um similar do WhatsApp nosso, né? Só que o WeChat não é só aplicativo de mensagens nem vídeo. Você consegue investir em ações lá, é uma conta corrente, né? Você consegue acessar a um documento reconhecido por cartório. Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel, você simplesmente, pelo WeChat, você consegue um documento autenticado, uma firma reconhecida e assim por diante, né? Isso me refiro a imóveis novos, né? Além disso, tem o Taobao. Taobao, muita gente não deve saber o que é, mas Alibaba, acho que as pessoas estão mais acostumadas, né? Alibaba, aqui no Brasil, na China, o fundador é o Jack Ma, e aqui no Brasil a gente já tem a plataforma deles, que é através da AliExpress, né? A gente consegue comprar um monte de coisas, bugigangas eletrônicos pela internet. O Taobao é o maior site de leilões online da China. Então, esses leilões são compostos por distratos. Tá? Então, qualquer tipo de distrato, né? Seja falecimento sem herança, sem, como é que fala? Eu não consigo passar para a próxima geração, não consigo pagar hipoteca ou crime, seja lá o que for, entra no leilão e a Taobao hoje é a principal plataforma, né? Estima-se que em 2019 o montante dos imóveis, tá? Valor, ultrapassaram os 200 bilhões de dólares, né? Claro que essa informação requer um pouco de investigação, até porque é uma informação que a gente não tem acesso através de plataformas ocidentais, né? É tudo pela China. Tá? Bom, acho que algumas curiosidades e fatos importantes. Um fato extremamente importante foi a aprovação e a criação de um Código Civil na China. Tá? Isso aí é sensacional. A gente vê o direcionamento que o governo chinês está dando para a economia. E o número 8, né? O número 8, muitas pessoas não sabem, mas é um número queridinho lá na China, né? Então, assim, o que significa o número 8, né? Falando em português, claro. É um número que tem total referência à prosperidade, riqueza, sucesso e fortuna, né? Você é uma pessoa bastante afortunada. Então, você imagina,
Esse número, só o fato de você ter esse número no número do seu apartamento ou do prédio que você comprar, muitas vezes ele chega a quintuplicar o valor do imóvel, né? Eu vou dar um exemplo. Existe um prédio de 20 andares e no 20º andar são dois rooftops, né? Um é número 27, outro é número 28, né? O número 28 pode ser 5 vezes mais caro que o número 27, tendo as mesmas características, a mesma metragem, tudo igualzinho. Só o fato de você ter o número 8, isso já pode quintuplicar o valor do imóvel, né? Isso, eu costumo comparar, isso não é superstição, né? Isso já se tornou praticamente uma religião na China. Isso vocês conseguem ver também em outros lugares, Canadá, Estados Unidos, né? Park Avenue, Champs-Élysées, na hora que você olhar, tem um número 8 no final, e se o dono for chinês, você pode ter certeza que ele pagou no mínimo o dobro do valor, né? E isso, claro, tem um lado positivo, né, para quem vende, mas para o mercado como um todo não é um bom negócio, porque você acaba inflacionando bastante os preços, né? Depois, Código Civil, já comentei, e 800 milhões, né? Hoje na China, 800 milhões de 1,4 bilhão de habitantes, 800 milhões estão na área urbana. Tá? E por último, talvez só uma curiosidade, o metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros do mundo, e na China, não é exatamente na China, mas faz parte da China, que é Hong Kong, o metro quadrado é avaliado em $50 mil, ou seja, se você quiser comprar uma kitnet de 20 metros quadrados em Hong Kong, você vai ter que desembolsar algo em torno de $1 milhão, né? Isso se essa kitnet não tiver 8 no final. Tá bom? Agradeço, Tomazelli, e devolvo a palavra para você. Legal, Davi. Muito bacana, muito legal as apresentações, e a sua traz esse contato com uma cultura que é tão diferente da nossa e que é difícil a gente ter acesso, às vezes, à informação. Obrigado pela apresentação. Obrigado, e desculpa não ter entrado em muitos detalhes, até por questão do tempo, como você já comentou, Tomazelli, no final acho que vai ter os nossos dados de contato, quem tiver interesse ou quiser bater um papo, tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição também. Obrigado. Obrigado, Davi. Bom, a gente chegou aqui ao fechamento, né, ao término da nossa apresentação. Do meu lado aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez a Secov, aqui representado pelo Basílio, pela oportunidade. E nos colocamos à disposição. Sertório, você gostaria de falar um pouco? Não, só agradecer, Basílio. Desculpe ter estourado o tempo, desculpe a todos também, estendemos um pouquinho mais do que o planejado, mas a ideia era pelo menos tentar cobrir todos os aspectos, acho que são muitos, a gente navegou por algumas áreas. Novamente, obrigado, foi uma satisfação poder participar e estamos à disposição. Gente, muito obrigado. Uma live, uma exposição de altíssimo nível. Não só aprendemos a fazer gestão de uma empresa, uma gestão completa de empresa, como também aprendemos curiosidades sobre o mercado imobiliário no mundo e essa sobre a China. Confesso que eu estou morrendo de inveja, porque lá se planeja 100 anos, aqui nós não conseguimos planejar 100 dias. Exatamente. Eu sou brasileiro, tá, Basílio? Sou 6ª geração, meu tataravô chegou no finalzinho do Império. E eu acho que a gente tem muito o que aprender lá. Coisas boas, a gente traz tudo para dentro de casa. Uma civilização de 3 mil anos tem 3 mil anos, diferente. Sim, sem dúvida. Temos muito a aprender. Sim, o material da live vai estar disponível. Isso entra... Podemos, inclusive, Podemos, Cláudio? Ótimo. Podemos, sim. Estará disponível para o André Luiz, que está perguntando, a partir de... Precisamos de umas 24 a 48 horas até fazer o upload no site, isso leva um tempinho, mas a partir daí estará disponível sim. Pessoal, super obrigado, KPMG sensacional. Nossa, como eu aprendi hoje, demais. Obrigado. E teremos uma segunda, vamos ainda planejar uma segunda live como essa, aí focada em mercados comerciais e não mais residenciais como hoje a gente falou mais. Bem que vocês deram parâmetros para a empresa, mas a outra será mais específica dos comerciais.
Muito obrigado a todos. Estamos adorando a parceria com vocês, parceria no Master Imobiliário. Aguardem, pessoal, Master Imobiliário esse ano com muitas novidades e KPMG a 1000 por hora participando do nosso júri. Algo espetacular. E Tomazelli, parece que você é estrela do júri esse ano, né? É gentileza sua, Basílio, gentileza sua. O pessoal lá é muito... É um grupo muito seleto, assim, com notório saber em todas as áreas que cada membro atua. É um prazer para nós representar a KPMG e estar em contato com um grupo tão bacana, né? Esse é o ponto. E vocês enriqueceram mais ainda. Sensacional, espetacular. Pessoal, boa noite, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado Tchau, a todos. Tchau, tchau.